Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 26 de setembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos entender um pouco mais sobre a labirintite. É terça, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar conchinhas gratinadas com frango e bacon. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema de hoje, oportunidades de emprego, tem a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, também mandar a sua dúvida e muito mais. Só lembrando, o nosso programa hoje ele está imperdível. E sentir que o mundo está rodando, né, é um sinal de tontura. Quando a pessoa ela percebe que esse sintoma ele vem acompanhado de náusea, zumbido também no ouvido, suor frio e diarreia, ela pode estar com labirintite. O distúrbio ele ocorre quando existe ali uma alteração no funcionamento do labirinto, uma estrutura dentro da orelha responsável pela audição e também pelo equilíbrio do corpo. A labirintite ela pode ser causada por mais de 300 fatores, de má alimentação a doenças metabólicas como o diabetes. Mas será que podemos fazer alguma coisa para ficarmos livres da labirintite? Sim ou não? Vamos saber com a ajuda da nossa convidada de hoje. Vamos conversar no nosso estúdio com a Estela Brandão, ela que é fonoaudióloga, professora de fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é especialista em reabilitação vestibular. Daqui a pouquinho vamos saber do que se trata essa reabilitação vestibular, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Jedson Pontes. Confira! 30% da população mundial sofre com a labirintite, que é uma doença que pode comprometer o equilíbrio do corpo. Fernanda é uma dessas pessoas. Ela tem 35 anos e descobriu que tinha labirintite no ano passado, após passar por uma forte crise sem saber. Não foi nada fácil conseguir um diagnóstico. Ela precisou fazer um plano de saúde porque no SUS não conseguiu especialistas. Eu tive uma crise muito forte e não sabia o que era. Passei uns 8 dias doente e aí meu esposo me levou 4 vezes na UPA, eu não fui atendida. E por último ele me levou uma vez num Pan de Areias. Aí lá me passaram uma injeção, um soro, disseram que era virose e mandaram para casa. Por conhecimento de um amigo dele, que trabalhava num posto de saúde, aí marcou um clínico, eu fui. Quando eu contei os sintomas para ele, ele perguntou minha idade, me falou que eu era nova, mas que os sintomas eram de labirintite. E me passou uns exames, me passou para o otorrino, e quando eu fiz os exames, fui para o otorrino, constatou que realmente era labirintite. Apesar de todos esses sintomas, ela nos conta que a sua maior inimiga é a claridade. Na casa, as cortinas são fechadas. Até uma venda ela precisou comprar para fugir da luz forte. O que me incomoda bastante é a claridade. Para mim, é o pior. Quando não está aquele dia, porque se for só chuva ou só o sol, tá tudo bem, mas se for aquele tempo nublado, pronto, aí eu já fico com ânsia de vômito, eu fico com dor de cabeça, eu passo o dia me sentindo mal. As tonturas, náuseas e sensação de ouvido entupido também atrapalham na hora de sair de casa. Teve uma vez que eu saí e no meio do caminho eu comecei a passar mal, porque assim, até cheiro de perfume forte, incomoda, e eu comecei a me sentir mal, tive que parar, tive que comprar, eu sempre tomo outros remédios também assim para ânsia de vômito. Então, eu tive que comprar, tomar, esperar melhorar para poder voltar para casa. Para evitar esses sintomas, o paciente precisa passar por um tratamento. Fernanda sabe disso, então resolveu mudar alguns hábitos. Ela precisa tomar alguns medicamentos, mas a principal mudança mesmo foi na alimentação. Eu deixei de tomar café, que eu tomava diariamente. Eu acharia que não conseguia ficar sem o café. Quando eu não tomava café de manhã, me dava dor de cabeça. Mas aí eu tive que cortar o café. Coca-Cola, chocolate, que são os principais, os aliados mais perigosos são esses 3. E assim, eu acharia que só era esses, mas o médico falou que qualquer doce eu não posso comer em excesso, coisa gordurosa também. Então, assim, eu procuro evitar, não vou dizer que eu consigo, mas eu procuro evitar ao máximo em comer essas coisas e, assim, comer uma fruta, diminuir na minha alimentação, né, para ver se a crise
diminui, mas quando eu tomo uma vez ou outra um café durante a semana, já me faz mal. Pois bem, tem que evitar sim, porque existe, né, essa relação da má alimentação com os casos de labirintite. Daqui a pouquinho vamos aprender muito mais sobre o tema, mas a partir de agora abrimos espaço do nosso programa para você que está em casa. Venha participar conosco, venha interagir aqui no programa Assunto do Dia. Olha só, vou te explicar a partir deste momento o que é que você deve fazer para interagir conosco. Você pode responder primeiro a nossa pergunta. A enquete de hoje vamos lançar a partir deste momento e a pergunta de hoje é a seguinte. Olha só, você que está em casa já teve labirintite ou conhece alguém que tem essa doença? Sim ou não? Liga pra gente, participa, fazemos questão de saber a sua opinião. É muito importante. No 3424-1977 você pode ligar pra gente e responder a nossa pergunta de hoje. Você já teve, tem labirintite ou conhece alguém que tem a doença? 3424-1977, liga, responde a pergunta, manda também sua dúvida sobre o tema, participa também através da internet. Acesse a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet. Deixa seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, número muito simples, também disponível para você deixar aí sua pergunta, 99418-1206. Manda quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, a nossa convidada, ela terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, aqui no Brasil, estima-se que 3 em cada 10 pessoas sofram com problema de labirintite, que atinge tanto homens quanto mulheres e de todas as faixas etárias. Existe um tipo de reabilitação chamada de reabilitação vestibular, que, de acordo com especialistas, promove a melhora de 85% dos casos. Isso mesmo, promove ali a melhora em 85% dos indivíduos, né, que tem a labirintite. E a cura completa, né, com esse método de reabilitação pode chegar até 30% dos casos. Então, vamos entender um pouco mais sobre a labirintite, entender esse processo de reabilitação. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui à nossa convidada, dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, Estela Brandão. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Valdson. Obrigada pelo convite e é um prazer falar um pouco sobre esse tema que ainda é tão novo como a reabilitação vestibular. É um tema novo, um tema que pode confundir as pessoas. Na reportagem a gente viu, né, a nossa personagem da reportagem, ela descreveu o quadro de labirintite, teve o diagnóstico porque ela procurou ajuda médica. Mas a gente viu ali que alguns sintomas, eles se confundem, né? São parecidos com o sintoma também da enxaqueca. Isso dificulta ainda mais o diagnóstico, essa complicação? As pessoas às vezes podem recorrer para a automedicação antes de procurar um especialista? Isso, pode sim, até porque nem sempre vem só a tontura, né? Pode vir, como você disse, náusea, como é uma série de fatores, e ainda realmente o diagnóstico às vezes pode demorar um pouco. Né? O ideal é procurar logo um especialista para fazer todos os exames e ter um diagnóstico correto e mais rápido. A pessoa desconfiou, né? Acompanhou agora os sintomas da doença, né? Desconfiou, posso estar com labirintite, eu procuro logo um clínico, vou logo no otorrinolaringologista, procuro ajuda com a fono. Qual o passo a passo? Vai logo no otorrino, né, no otorrinolaringologista, para ele fazer o diagnóstico, e aí ele vai encaminhar para nós fonoaudiólogas para fazer o exame, que é o exame otoneurológico, né, que a gente consegue identificar se realmente é alguma alteração vestibular e em qual local essa alteração. Esses exames, eles são complexos? São de fácil acesso? Qualquer pessoa pode fazer? Os exames são exames de fácil acesso, né? É muito fácil você encontrar na rede privada e na rede pública. Aqui em Recife nós temos o Hospital das Clínicas e o IMIP, que faz esse exame, né? É um exame rápido, demora mais ou menos no máximo 1 hora e pode gerar um pouco de desconforto ao paciente, porque a gente vai provocar justamente essa sensação para ver se ele realmente tem a labirintite. Essa sensação de tontura, né? Isso, geralmente as pessoas elas procuram um clínico, mas devem procurar um neuro antes de procurar um otorrino. Porque é o seguinte, como você disse, são vários sintomas, né? Então, existem algumas pessoas que podem ter algumas crises e chegar a desmaiar. E um desmaio sem motivo. E aí podem ser confundidos algumas vezes com um AVC. Nesse caso, eles são encaminhados logo para o neurologista, que aí faz também toda essa seleção antes dos exames para diagnosticar.
A gente apresentou, né, a Estela Brandão como fonoaudióloga, professora também lá na Universidade Federal de Pernambuco. E muita gente que está em casa deve estar se perguntando neste momento, né, de que forma a fonoaudiologia ela pode ser usada para ajudar as pessoas que têm esse diagnóstico da labirintite. Isso, existe o tratamento, né, como você já falou, que é a reabilitação vestibular, em que a gente vai fazer alguns exercícios para a gente restaurar esse sistema que está alterado, tá? E a partir de exercícios de acordo com a queixa do paciente. São exercícios fonoaudiológicos que a gente faz direcionado à queixa do paciente. O vestibular não tem nada a ver com seleção, né, de prova para entrar na universidade. Não. Tem nenhuma relação, eu falo ali de exames, aí fala de vestibular, não tem nada a ver. Não, é porque o sistema vestibular faz parte do sistema auditivo e é um dos responsáveis pelo equilíbrio, né? Junto com o tato, né? A propriocepção, que a gente chama, e a visão. São os três responsáveis pelo equilíbrio. A gente falou no começo do programa também que muitos especialistas acreditam em 85% dos casos esse tipo de reabilitação, né, pode ajudar em 85% dos casos e 30% das pessoas que fazem esse tipo de reabilitação, elas conseguem a cura da labirintite. Isso, 85% dos casos, porque são os casos de alteração vestibular. Se for alguns casos de alteração, por exemplo, postural, de coluna ou ocular, né, aí realmente a reabilitação nesses casos não vai poder agir, né? 30% de cura, na minha realidade, é maior do que isso, né? A gente tem um grande número realmente de cura dos pacientes, né? No primeiro, demora um pouco, mas a gente tem um índice muito grande de cura. A gente falou que o labirinto fica aqui dentro da orelha, né? Isso. Dentro do ouvido. Como é que a gente compreende, né? Temos dois, né? Isso, é porque é o seguinte, o ouvido é dividido em 3 partes, né? Essa externa, que a gente vê, a parte média, que ainda consegue ver, que é quando começa esse conduto, e a parte interna, que é lá dentro, e a gente realmente não consegue ver, né? Então, na hora que é dado um estímulo do movimento, a gente tem lá dentro uns canais que tem os famosos cristalzinhos. E essa movimentação dos cristais é que vai promover o equilíbrio, né? Uma parte mais interna e os dois têm que agir junto. Porque existem casos de pessoa que um lado está ok, mas o outro está alterado. São mais de 300 causas, né? Fatores que podem contribuir para a labirintite. Muita coisa, né? Isso. Má alimentação, a gente falou, a gente viu também na reportagem, né? A personagem falou que ao procurar o profissional médico, ele explicou, é bom ficar longe de alimentos que tenham muita cafeína, porque são estimulantes. Quais outros fatores também a gente pode reforçar? Isso, como se disse, são várias causas, né? Pode ser alterações metabólicas, como diabetes, pressão alta, tireoide, alguma alteração de alguma das taxas normais do sangue, isso pode provocar, né? A cafeína, ela vai acelerar esse metabolismo. Se a pessoa já tem uma alteração, que esse metabolismo já não é bom, com essa aceleração vai piorar ainda mais a tontura. Tem alguns gatilhos que podem gerar crises de labirintite? Tem. Depende muito do caso do paciente. Tem paciente que o gatilho é, por exemplo, andar de carro. Tem paciente que é movimentar a cabeça para determinado lado. Ou ao levantar da cama, baixar a cabeça rapidamente. Então, cada paciente tem a sua especificidade de alteração. Uma situação assim de extremo estresse ou ansiedade também pode ser um gatilho? Pode ser porque ele pode alterar também o metabolismo, né? Existem pessoas que podem ter pico de pressão ou podem ter a pressão diminuída e até alterar metabolicamente o organismo. Então, se a pessoa ainda desconhece a doença, não recebeu o seu diagnóstico, é bom evitar mexer no ouvido, né? Muita gente sente um desconforto ou às vezes coça o ouvido, e às vezes introduzem alguns objetos para tentar minimizar aquela situação. Isso não é recomendável. Não é recomendável porque a gente, como eu disse, tem um canal. Na orelha média a gente tem uma membrana. Se a gente começar a usar alguma coisa no ouvido, essa membrana a gente pode chegar a perfurar, né? E no caso da cera, a gente pode ir acumulando cera e gerar o que a gente chama do cerume, que é o ouvido fica completamente tapado e tem que fazer uma lavagem, né? E aí tem que ter esse cuidado com manusear o ouvido, né? Você falou também a questão do zumbido, né? A gente sabe que o zumbido, que é algumas pessoas escutam um apito, outras escutam um chiado, como se fosse uma chuva, outro um besouro. Então, às vezes, eles tentam, achando que é alguma coisa que está dentro do ouvido, colocar alguma coisa. Então, a gente pede, qualquer sintoma, procura logo uma emergência. Aqui na nossa realidade, né, no nosso estado, os pernambucanos estão dando a atenção que deveriam dar para o ouvido, para a voz também, que a fono também trata da voz, né? Ouvido e também da fala. Temos dado importância a esses instrumentos? Para nós, jornalistas, muito importante.
para o fonoaudiólogo, também para a professora, que você também é professora universitária. No contexto geral, para a gente fazer uma análise. Aumentou, né? Eu acho que com o acesso que as pessoas estão tendo mais à divulgação, à internet, está se tornando mais conhecido. Mas como você até falou, assim, um exemplo é a reabilitação vestibular. Eu trabalho com reabilitação vestibular há 11 anos. Agora é que o tema está começando a ficar mais perto do público, né? Na verdade, as pessoas conhecerem mais. Estaria mais perto porque está aumentando cada vez mais o número de casos de labirintite? A gente vê um aumento nesses casos, população, são vários fatores. E a população está envelhecendo, né? E assim, a gente tem os casos cada vez mais de idosos, né? Idoso é o que é mais atingido, né? É o que gera mais queda. E aí, por isso, também estão se procurando alternativas para essas doenças que estão surgindo. No caso específico da labirintite, tem alguma relação também com a situação do tempo? Quando tem uma mudança climática, por exemplo, pode ocasionar algum vírus, pode chegar, pode atingir um período mais quente, mais frio? Não, o vírus, não, com o clima não, né? Agora, dependendo do vírus que você pegar, né? Daí dependendo do que ele pode provocar. Então, assim, se você passar muito tempo sem se alimentar por causa da gripe, e aí essa falta de glicose pode provocar, né? Mas não seria especificamente a gripe. A falta, mas eu também, pesquisando, lendo sobre o tema, vi que o excesso do açúcar também pode provocar. Também, porque acelera também o metabolismo, né? E as trocas que existem lá dentro de todas as substâncias do organismo. Então, diante dessas informações, a gente conclui que a gente pode tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas simples do nosso cotidiano que podem ajudar que a gente fique um pouco mais distante da labirintite, né? Isso. Então, assim, se for paciente diabético, hipertenso, fazer sempre o controle dessas taxas, né? Quem não for, ter uma alimentação balanceada, né? Fazer exercícios, atividades físicas e qualquer sintoma procurar logo um especialista. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre labirintite aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre labirintite. E a partir deste momento vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre este tema, e quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá, Valdson, uma ótima terça-feira para você, para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. Hoje a informação está no site Saúde Abril. Alimentos interferem nas crises de labirintite. Sentir um zumbido, surdez, náuseas, vômitos e palpitações são alguns dos incômodos que muitas pessoas relatam quando tem crise de labirintite. O otorrinolaringologista Arnaldo Guilherme alerta que é preciso investigar as causas desses sintomas e fazer o tratamento indicado pelo médico. E a alimentação é um fator muito importante para quem sofre dessa doença. Nesse quesito, um dos principais inimigos é o açúcar, que está escondido não só em guloseimas, como chocolate, sorvete e bolachas recheadas, como também nos pães, tortas, bolos e massas. De acordo com a otoneurologista Rita de Cássia Guimarães, é fundamental evitar o consumo de alimentos que estimulem demais o labirinto, como é o caso da cafeína, que está presente no café e nos refrigerantes. E agora a gente vai ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, agora é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Foram tópicos que a gente falou no bloco anterior do nosso programa, a gente reforça agora nesse bloco e pergunta, né, a nossa convidada. A gente ouve muito falar essa relação da má alimentação também, né, pode ser um dos gatilhos para uma crise de labirintite. O açúcar ele pode ser um grande vilão, né, o excesso desse açúcar, como também a ausência total do açúcar. Como é que a gente equilibra, né, o açúcar para evitar essas complicações que podem surgir na labirintite? Isso, assim, nada em excesso, né, e no caso do açúcar, o pouco também faz ruim, faz mal. Então, o ideal é você fazer uma dieta balanceada, né, que não tenha nem tanto nem pouco açúcar, para poder o metabolismo estar trabalhando de forma normal. Muitos problemas de saúde, né, que a gente trata aqui no nosso programa, a gente compreende que são vários profissionais que precisam participar desse processo para chegar ao tratamento e também à cura. Esse também não é diferente no caso da labirintite. A gente falou de má alimentação,
o nutricionista ele pode ser consultado, passar, né, uma mudança de hábito, no caso, uma reeducação alimentar, vai fazer muito bem, né, no dia a dia, não só para evitar a labirintite, como outros problemas de saúde também. A gente vê que a fono, né, pode ajudar nesse processo, o otorrino também. Então, essa equipe multidisciplinar é que vai trazer o sucesso desse tratamento. Isso, né? Porque o trabalho a gente faz sempre em conjunto, né? A gente trabalha também muito com o otorrino, né? Ele entra com a parte medicamentosa e a gente com os exercícios para o tratamento. Falamos de algumas notícias da internet sobre o tema. Muita gente utiliza a internet como fonte de pesquisa, mas encontramos verdades, muitas verdades sobre o tema, claro, mas também alguns mitos. E esses mitos eles podem atrapalhar tanto, né, o diagnóstico da labirintite, como também pode trazer outras complicações para a sua saúde. Então a gente vai explicar a partir de agora para você que está em casa o que é mito e o que é verdade sobre a labirintite. Estela, ajuda a gente a compreender se é mito ou verdade. Explique para a gente as seguintes informações. Olha só, a primeira tela diz que a labirintite não tem cura. Será que isso é um mito ou é uma verdade? É um mito, né? Como eu já falei um pouco mais cedo, a labirintite hoje em dia tem cura, né? A gente começa o trabalho tanto com a parte medicamentosa, que aí é o médico que vai indicar, e a parte da reabilitação vestibular com os exercícios para essa labirintite ter a cura. Lógico que, se for um caso que tem alteração metabológica, então se for um paciente que seja um paciente diabético, né? Ele tem que fazer o controle também dessa glicemia. Não é só a reabilitação e a medicação, tem que ter a dieta também adequada para a doença que ele tem. Então é tudo, como a gente explica, né? Tudo individualizado, todo Isso. procedimento, tanto a reabilitação é um tratamento específico, como a medicação também que é passada pelo otorrino, tudo individualizado. Não adianta quem está em casa escutar um vizinho, um parente que sofre também com problema, utiliza tal medicação e faz tal exercício da reabilitação. Não pode funcionar no início, Isso. mas pode, né, agravar ainda mais a situação. Isso, qualquer alteração de saúde, né, o ideal é a gente sempre procurar um especialista, né, que a internet a gente vai ter acesso a muitas coisas, e como você mesmo falou, tem coisas que não é para mim, pode ser para mim e não é para você, né, e aí ao invés de melhorar, pode piorar uma condição que eu já tenho. Ótima explicação, vamos agora a um outro ponto, temos aqui outra tela, será mito ou verdade? Existem sintomas que não percebidos, né, como decorrentes da doença. Deixa eu reforçar aqui a afirmação. Existem sintomas que não são percebidos como decorrentes da doença. Mito ou verdade? Isso é uma verdade, né? Como a gente já falou, pode ser confundido, por exemplo, com AVC, porque é comum o paciente ter desmaio, o paciente pode ter uma sudorese, ou seja, ficar suando frio, né? Ter uma crise de esquecimento, talvez em algum momento, e aí no primeiro momento chega a ser confundido com alguma doença, com um AVC, ou um pico de pressão, e aí termina tendo que ir para uma emergência, e na emergência, depois de descartado tudo, chega como diagnóstico final de alguma alteração vestibular. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade que a reabilitação vestibular é uma terapia com o objetivo de restaurar o equilíbrio e torná-lo, né, próximo ali do normal. Mito ou verdade? Também é uma verdade, né? Na reabilitação vestibular, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de plasticidade neuronal, ou seja, a gente vai ensinar a outra parte do cérebro a funcionar por aquela que não está funcionando, né? E através desses exercícios, né? E aí, na hora que a gente restabelece essa função, em outra parte respondendo por aquela que está alterada, tem-se a cura. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só, na adaptação vestibular, o sistema vestibular ele aprende a receber e processar as informações? Seria mais ou menos isso na prática? Isso, é uma verdade, né? Isso realmente na prática a gente vai, através da repetição de exercícios, como eu falei, com a plasticidade neuronal também, até que o organismo se adapte, toda vez que ele recebeu a informação, ele dá uma resposta correta e não provocar o desequilíbrio. Esses exercícios são vários? A pessoa tem que fazer vários exercícios durante o dia? Ou só no período específico que ele vai procurar a clínica, né? Que ele vai fazer essa reabilitação na clínica. Ele pode fazer em casa também? Não, na verdade é feito em conjunto, né? Ele vai na clínica, a gente faz os exercícios na clínica com ele, ensina, vê as reações que esse paciente vai ter a determinado exercício e é orientado a ele continuar em casa. Quanto mais ele fizer, mais cedo ele vai ter resposta, né? A repetição, como eu falei, é que vai provocar a cura. Outro ponto, vamos descobrir se é mito ou verdade.
Recuperar o equilíbrio é recuperar o funcionamento normal do sistema vestibular do paciente, o que contribui para a diminuição ali dos sintomas da labirintite. Tá certo? Mito ou verdade? Tá certo. A gente vai trabalhar também com esse funcionamento do sistema vestibular, mas muito ligado à parte neurológica, né, da informação. Porque todo estímulo que a gente recebe do meio ambiente, seja a questão visual, questão do tato, essa informação vai para a parte cerebral, lá em cima é processada e enviada a resposta. Se eu tiver qualquer alteração em qualquer uma dessas vias, posso provocar as alterações, no caso que a gente está falando aqui, o desequilíbrio. Ótima explicação. Outro ponto, mito ou verdade, que os exercícios de reabilitação vestibular são iguais para todos os pacientes? Não, uma terapia individualizada, né, baseada nos sintomas e nas queixas dos pacientes. Né? A gente faz de acordo com tudo aquele que ele diz que provoca tontura, a gente vai fazer atividades para estimular isso. Né? No primeiro momento, realmente, o paciente vai sentir um pouco a mais essa tontura, e aí depois essa tontura vai diminuindo a resposta com o tempo. Tem um período específico assim, do dia que a pessoa ela pode sofrer um pouco mais com essas tonturas? Depende. Assim que acorda, é comum, é frequente, quando ele se levanta na cama, ter essa tontura? Ou... Depende do tipo de labirintite, né? Existe uma labirintite que é o que a gente chama de posicionamento, né? Que é a famosa VPPB, que o paciente vai ter só ao levantar da cama, por exemplo, ou ao se mexer na cama, né? Depende muito do sintoma de cada paciente. Isso compromete muito a qualidade de vida se esse paciente ele não busca o tratamento específico? Isso, porque tem casos que não é só, como eu estava falando agora, do levantar. Então, são pacientes que não conseguem caminhar só, né, que tem a tendência a cair, caem no caminho, não conseguem, por exemplo, fazer uma compra no supermercado, porque o corredor do supermercado provoca a tontura, andar de ônibus vai provocar a tontura e náusea, então tudo isso pode chegar a limitar realmente a vida do paciente. Até um certo ponto, né, ele pode suportar, né, todos os sintomas, mas pode chegar um momento que pode se agravar cada vez mais e complicar a situação desse paciente. Além de agravar, ele não conseguir fazer só nenhuma atividade. Então, por exemplo, o movimento de atravessar a rua, movimentar a cabeça para um lado para o outro, vai gerar essa tontura e ele não consegue mais fazer isso só. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui a Estela, agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia para aprendermos mais sobre a labirintite, diagnóstico, tratamento, reabilitação, como todo esse processo funciona. Estamos aprendendo nessa edição do programa e você também pode mandar a sua dúvida. Você tem dúvidas sobre o tema? 3424-1977 é a nossa linha interativa, está disponível para você interagir com a gente aqui no nosso programa. Também o nosso WhatsApp 99418-1206, você pode mandar quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder essa sua pergunta ao vivo. E a gente vai seguir aqui com o quadro Mitos e Verdades, vamos aprender mais sobre a labirintite. Olha só essa informação que aparece agora. Será que é verdade ou é um mito que as crianças elas também podem ser tratadas na reabilitação vestibular? Antes da gente responder essa afirmação aqui, as crianças elas também podem ser acometidas pela labirintite? É algo comum em crianças? Porque a gente já pensa que é um problema do envelhecimento, né, a labirintite. Isso, pode acontecer em criança, lógico que não acontece tanto como acontece com os adultos e idosos, né? Mas pode acometer crianças, né? São aquelas crianças, por exemplo, que não conseguem andar no carro, ou fazer trajetos muito grandes de carro ou de ônibus, começam a vomitar, tem náusea. Então, são crianças que têm algum distúrbio de labirintite. Aí, nesse caso, a criança ela também passa por esse processo de reabilitação vestibular? Elas podem? Podem sim, inclusive hoje em dia, né, com a tecnologia, a gente trabalha muito com a realidade virtual com criança, né, seja com aqueles óculos 3D, como a gente usa também jogos, né, interativos em que a criança seja o personagem do brinquedo, né, e que a gente faça as atividades para justamente também estimular o sistema vestibular. Próximo ponto, outra afirmação para a gente saber, mito ou verdade, no caso da tontura. A tontura é uma doença?
É um mito e uma verdade, né? Ela é uma doença, mas não é uma doença própria, né? São várias coisas que podem provocar a tontura, né? No caso, por exemplo, uma diabetes, uma pressão alta, a tontura vai ser um sintoma dessa doença. Quando tiver a primeira tontura ali, vou logo no clínico, procuro uma fono ou um otorrino. Procurar sempre um médico, né? Se for associado a alguma dessas doenças, né? Como eu falei, procurar um clínico e também um otorrino, que é o responsável pelo sistema vestibular, né? Pela parte do ouvido. Ok, vamos aqui à última tela para a gente descobrir se é mito ou verdade. Última afirmação: as pessoas que não melhoram, né, com o tratamento medicamentoso, não pode ter bons resultados com a reabilitação vestibular? Mito ou verdade? Isso é um mito, né? A reabilitação ela veio justamente para vir como um auxílio, né, para o tratamento medicamentoso e também para esses casos, esses pacientes que não tiveram resposta, recorrem à reabilitação como uma última tentativa, né, para a melhora do equilíbrio. Ok, muita gente participando aqui no nosso programa, muita gente interagindo, muita gente mandando perguntas. Você que está em casa também pode aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre a labirintite. Então, vamos acompanhar agora quem mandou mensagem e a gente vai responder com a ajuda da nossa convidada de hoje. A primeira pergunta é do Robson, ele que é de Paudalho, e ele quer saber o seguinte: pessoas com qualquer idade podem desenvolver a labirintite e quais as condições de uma pessoa, né, que é mais propensa a desenvolver essa doença? Qualquer idade, né, pode acometer a tontura, ter a labirintite. Mais propensas são aquelas pessoas, se tiver alguma alteração metabológica, ou também tem pessoas que não têm alteração nenhuma e às vezes até uma certa tensão, um certo movimento de cabeça pode desencadear a tontura. Outra participação aqui, agora da Graça, ela que é do IPSEP. A Graça diz o seguinte: já fez exames específicos e foi confirmado ali que ela tem labirintite e também perda auditiva. Ela diz que tem crises após viajar de avião ou quando ela está muito estressada. O tímpano perfurado, né, é uma das causas da labirintite e essa crise também após as viagens de avião é normal? É normal. São normais essas crises? Isso, pode acontecer porque é o seguinte: quando a gente faz a viagem de avião, a despressurização, né, como a gente vai para um ambiente que não é a pressão que a gente está acostumada, o ouvido tende a fazer, a gente tem que fazer certos movimentos para essa tuba auditiva voltar a equalizar a pressão do ouvido, né? Tanto que é muito comum quando a gente está subindo, né, numa viagem aérea, a primeira coisa que a gente faz é mastigar um chiclete, fazer qualquer movimentação para essa tuba voltar. No caso dela, como ela tem a perfuração de tímpano, esse trabalho da tuba dela não deve ser tão bom, por isso que termina aumentando a tontura. Camila de Oliveira, de Olinda, ela diz que tem um tipo de labirintite que quando ela consome, né, certos alimentos, ela fica tonta e a cabeça girando. E ela lista aqui esses alimentos: chocolate, café, cevada, canela e feijão preto. Isso tem cura? É a minha grande preocupação. Ela diz que teve otite e ela pode desenvolver a labirintite, a otite? A otite, se for uma otite muito crônica, de muito tempo, e aí chegar até a parte interna, pode provocar. No caso dela, como ela já disse, são esses alimentos que vão provocar. Então, o ideal é Camila, né? Camila, você realmente fazer uma dieta balanceada e não consumir tanto essas substâncias. Então, tentar, por exemplo, um café descafeinado, né? Consumir menos chocolate e aí deixar só para os momentos de maior tensão também. Ok, tem agora a pergunta da Lenira Reis, ela que é do Sancho, tem 55 anos. Ela diz que a mãe dela teve labirintite e algumas vezes ela se perdia, pois não reconhecia o lugar onde ela estava. A irmã dela mais velha também teve uma crise, onde ela também não reconhecia sua própria rua, a rua onde morava. Isso é uma doença hereditária também e pode ser associada com a sinusite. Ultimamente ela diz que tem tido muita tontura, não tem problema na tireoide, nem pressão alta, nem diabetes, enfim. Só muita tontura. Evito movimentos bruscos, né? Movimentos bruscos eu evito, senão eu posso cair. Na verdade, eu acho que Lenira se enquadra justamente naqueles casos que eu falei que não são de doenças metabólicas, né? Ela tem realmente deve ter uma disfunção do sistema vestibular e aí que provoca essa tontura. O ideal é você fazer um exame para poder realmente identificar se existe essa disfunção e onde está localizada essa disfunção. No caso, o fator hereditário também pode ser predominante nos casos de labirintite? Se for algum fator hereditário que pegue via central, mas alguma coisa, senão, não propriamente.
Ok, temos aqui muitas participações. Agora a Angélica da Macaxeira. Tive uma crise pela primeira vez e fiquei uma semana tonta andando com a ajuda de pessoas. Depois disso fiquei com enxaqueca durante um mês. Fui à médica, ela passou o exame do ouvido e ela levou esse exame para o posto de saúde. Mas já faz 3 meses e ainda não ligaram para ela, né? Ela disse que tirou café, gordura, chocolate, maracujá, fez a medicação, graças a Deus nunca mais teve o problema. Ela disse que não aguenta ficar conversando no celular por muito tempo, porque o ouvido dói muito. Angélica, o que provavelmente... Porque assim, são 3 coisas que são responsáveis pelo equilíbrio, né? Que é a visão, a propriocepção ou o tato. Então, assim, quando a gente está tonta, a primeira coisa que a gente faz é se segurar em algum canto, né? E o sistema vestibular. Você tem que fazer o exame, o nome do exame que faz para a gente avaliar a tontura é o exame otoneurológico, ou vectonistagmografia, ou VENG, né? E a audiometria só ela não tem como identificar se realmente você tem alguma alteração do sistema vestibular. Tem que ser esse exame mais específico. A Maria das Neves, ela é de Marcos Freire, ela disse que ouviu falar de alguns alimentos que podem piorar esses sintomas da labirintite, mas ela queria saber se a convidada ela tem alguma dica a repassar em relação aos alimentos que ela pode consumir para diminuir os efeitos ali da labirintite. Não. Só da labirintite que são esses, né, que eu disse que a gente já falou, né, café, chocolate, refrigerante que tenha cafeína, maracujá em algumas pessoas, chá preto, né. Em relação a outras alterações, é realmente só uma nutricionista, né. Para a tontura na maioria dos casos, são só esses. Uma alimentação saudável, mais leve, sempre deve ideal ajudá-la, para né? tudo, para tudo. Tem aqui outra participação, a Persida, de 55 anos, ela dá parabéns pelo tema, esperou muito para esse tema ser debatido aqui no programa, a gente agradece a participação. Ela disse que acredita que tem labirintite. Há um tempo atrás ela disse que caiu sem nenhum motivo, se desequilibrou do nada. Então o médico fez alguns testes, passou uma medicação, ela tomou por um tempo e agora ela se sente pior. Tenho fortes dores de cabeça, não tenho equilíbrio e quando baixo, né, a cabeça sinto um barulhinho. Ela disse que está muito preocupada. O que é que a gente poderia falar para a Persida? Provavelmente esse barulho é o zumbido, né, como a gente já falou, que você pode sentir esse barulhinho, pode ser um barulho de chuva, um apito, né? Você tem que realmente voltar para o médico, né, para ver essa medicação, para ele mudar e para também fazer o exame específico e aí, se for o caso, indicar para a reabilitação vestibular. Lembrando que existem alguns casos, né, como eu disse, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é a VPPB, que são só movimentos de cabeça, que são tonturas que o paciente pode ter quando ele levanta de manhã, né, ao acordar, então na hora que ele vai levantar da cama ele tem, ou na hora que ele vai se movimentar na cama para trocar de lado, né? São tonturas rápidas que duram no máximo 1 minuto e que durante o dia ele não sente essa tontura. E aí vai ter sempre essa tontura quando ele fizer esse movimento. Nesses casos, na reabilitação vai ser com manobras, né? Que a gente fala para a gente movimentar os cristais que são responsáveis pelo equilíbrio para ir para o lugar correto. Tem alguns exercícios que a gente poderia exemplificar para quem está em casa, mostrar para quem está em casa mais ou menos como é que funciona esses exercícios dessa terapia de reabilitação? Os exercícios mais simples, a gente sempre começa com exercícios de cabeça e de olho. Então, os movimentos mais simples é movimentar a cabeça para cima e para baixo, né, como se fosse o movimento do sim, né, fazer o movimento do não também, né, e aí a gente pede para começar sempre lentamente, né, quando não sentir nenhum sintoma, ir aumentando a velocidade dessa movimentação. Quando tiver realmente sem sentir nada, começar a fazer com o olho fechado. Iniciar lentamente e depois ir aumentando a velocidade com o tempo. Quem é que dá mais trabalho nesse processo de reabilitação? São as crianças, os adultos ou os idosos? Depende muito de paciente, né? Criança a gente vai ter que sempre trabalhar com lúdico, então, como eu disse, com a realidade virtual. Eu digo sempre que no começo realmente incomoda um pouquinho, porque eu vou estar estimulando uma coisa que está alterada, né? Então, ele vai sentir essa tontura um pouco maior. Eu costumo dizer aos pacientes que no começo eles vão querer me matar, porque eu vou aumentar um pouco a tontura, mas é normal no começo. Então, assim, só que normalmente os pacientes quando chegam pra gente, eles estão tanto tempo sentindo essa tontura, e como você já leu alguns relatos aí, é tão incapacitante que eles não fazem questão de fazer os exercícios, não. Eles querem ficar bom mesmo e ter uma vida normal. Tem tipos dessa tontura? Mais simples, mais fortes? Não.
depende muito de indivíduo, né? Mas o mais comum é você sentir, existem os tipos de você sentir o mundo girar, né? Ou você sentir que o mundo gira, né? Às vezes você não tem a tontura o tempo todo, mas você fica com aquela sensação de cabeça que a gente chama cabeça oca, cabeça vazia, cabeça como se você estivesse flutuando, né? Os sintomas normalmente são esses. A gente falou que o labirinto ele fica dentro do ouvido, né? Isso. Vamos falar para quem está em casa, explicar um pouco sobre a função do ouvido? O ouvido, ele tem a função Tem de... várias funções. Várias né, funções, né? A função da gente ouvir, lógico, né? Para a gente conseguir entender, por exemplo, numa conversa, a fala chegar e a gente conseguir entender, né? É responsável também de localização, né? Então, para a gente saber se um determinado som vem de determinado local, né? O ouvido é responsável. É responsável também em manter a equalização, como a gente falou do caso daquela paciente que faz, quando você faz viagem, ou às vezes você vai num prédio, vai para um andar muito alto, você pode ter aquela sensação do ouvido tapado, né? E você faz logo o movimento de mastigar chiclete para equalizar, né, a pressão lá dentro, e também é responsável pelo equilíbrio. Funciona mesmo esse do mastigar chiclete quando vai Funciona. principalmente fazer alguma viagem de avião? Ou mastigar chiclete, não, a gente pede para fechar o nariz, encher a bochecha de ar e soltar, também funciona. Mas o chiclete é mais eficaz e mais fácil, né? Ok, uma dúvida muito recorrente é se a perda auditiva ela está relacionada ali com a labirintite. Algumas perdas, sim. Não necessariamente a perda auditiva vai ter. Normalmente, o paciente que tem a tontura, ele tem uma perda que a gente chama nas frequências mais agudas, ou seja, nos sons mais finos, né? Porque a gente faz audiometria, a gente testa várias frequências. Então, o comum é o paciente com tontura ter uma perda nessa parte mais aguda. E quando o paciente ele apresenta uma situação dessa de tontura, o que é que ele deve fazer imediatamente? Deve ir para um ambiente tranquilo, sem barulho, ou se ele for exposto a muito ruído, pode piorar ainda mais essa tontura? Porque muita gente gosta de escutar som, né? Às vezes esse som alto também pode complicar a situação o som muito dessa alto, pessoa. se a pessoa tiver uma sensibilidade, pode provocar. Agora, a primeira coisa que a gente fala, né, o primeiro cuidado que o paciente tem que ter é não fechar o olho. Que, inclusive, a paciente da reportagem, a primeira coisa que ela faz é botar a venda, né? Porque, no caso dela, está muito também acompanhado com enxaqueca. Mas, como eu disse, a visão faz parte do equilíbrio. Então, se eu tiro o sistema vestibular está alterado e na hora que eu tenho uma tontura eu fecho o olho, eu vou ficar sem dois dos três responsáveis. Então, o ideal é abre o olho, fixa um ponto qualquer, pode ser na parede, fica olhando para esse ponto que a tontura vai passar mais rápido. Mais uma vez falando sobre o exame, né, que vai detectar esse problema no labirinto. É um exame que utiliza algum aparelho específico, coloca alguma substância no ouvido. Antigamente a gente ouvia muito falar em relação aos exames que colocavam água dentro do ouvido. Ainda existe essa prática? Existe esse procedimento? Existe, porque a gente, para fazer o sistema vestibular, a gente vai precisar do ar, né? A gente hoje em dia quase não usa mais a água, é mais o ar, porque o ar quente e o ar frio, ele não dá tanta alteração, não dá tantos desconfortos como dava a água, né? E a gente precisa dele porque quando a gente insufla um pouquinho do ar, né? Tudo isso controlado, o ar frio e o ar quente no ouvido para poder provocar a tontura e ver como é que é a reação do sistema vestibular. É um exame que é associado à parte visual, então a gente faz algumas atividades, faz uns testes de movimentação ocular junto com insuflando o ar. Outra participação, uma pergunta muito recorrente é em relação ao que deve ser feito para prevenir perdas auditivas. Olha, as perdas auditivas não congênitas, né, ou seja, aquela que você já nasce, né, ou aquelas hereditárias que realmente não tem como você prevenir, o ideal é você cuidar do seu ouvido. Então, assim, como a gente já falou, não colocar nada no ouvido, não coçar com cotonete, com caneta, com bilírio, com nada. Se você for um paciente que é propício a ter muita infecção de ouvido, fazer um tratamento, né, porque várias infecções podem provocar uma perda auditiva. Nesse caso, né, da perda auditiva, existe um tratamento específico para isso? Perda auditiva é o uso de aparelho auditivo, né? E nos casos das perdas mais profundas, pode chegar a ter o implante coclear. Você precisa do implante coclear. Todas as pessoas que têm, né? Tem a pergunta aqui, a gente pesquisou na internet, muita gente, quando a gente divulga um dia antes o tema do programa, muita gente coloca ali a dúvida. E outra dúvida muito comum em relação a essa questão de existe tratamento para perda auditiva, foi o que a gente respondeu, e todas as pessoas que têm essa perda auditiva está relacionada com a labirintite, a gente viu que não, né? Que não. Dessa explicação que não. Não, porque assim, existe a perda auditiva também que é proveniente da idade. Pode estar junto, pode, né? Mas não necessariamente se a pessoa tiver labirintite vai ter perda auditiva, nem se a pessoa tiver perda auditiva necessariamente vai ter que ter a labirintite.
E ela pode acontecer na infância, a gente viu que sim, na fase adulta e na fase da boa idade, né? Na terceira idade. Grau de apresentação. Esse grau é o mesmo ou não? Nas crianças pode ser um pouco mais fraco? Ou é algo individualizado? Como não, a gente é individualizado, depende muito do sintoma de cada pessoa, né? Assim, criança acomete menos, adultos mais idosos é o maior índice, né? E ultimamente tem acometido também muito mulher, principalmente ligada ao período menstrual, né? Que pode vir acompanhado com a enxaqueca, também é muito comum ocorrer, né? As crises de tontura só no momento das enxaquecas pré-menstruais. Outra participação no nosso WhatsApp, 994 18 1206. Agora a participação do Severino Ramos, ele que é do córrego do Genipapo, e ele quer saber o seguinte: eu tenho labirintite, todo tipo de refrigerante é ruim? Os refrigerantes que tenham cafeína. Antônio José de Nova Descoberta, há muitos anos ele disse que fez o exame e constatou que ele tem labirintite. Às vezes tenho muito sono e tenho dor de cabeça. Isso pode ser devido à labirintite? Pode ser um conjunto, né? Porque às vezes a labirintite é muito forte, né? O paciente fica realmente um pouco com as respostas, como eu estava falando, você fica com aquela cabeça, a sensação de cabeça meia oca, fica meio flutuando, você tem uma sensação de uma sonolência maior. A gente explicou já no decorrer do programa que existe essa dificuldade no equilíbrio para a pessoa que sofre com problemas ali no labirinto. No caso das crianças, a doença também pode afetar as crianças. Um sinal muito importante para esse pai seria a dificuldade dessa criança aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Pode ser uma desconfiança desse pai que ele pode ter algum problema no labirinto? Isso, pode ser criança que até na hora de correr, né, até brincadeiras de corrida, não consegue correr, por exemplo, numa linha reta, né, tem desequilíbrio, criança que cai muito, que enjoa muito fácil para andar de ônibus, andar de carro, são crianças que realmente teriam indicação de ter uma alteração vestibular. Ok. Você que tem dúvida pode participar aqui do nosso programa, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar essa pergunta também através da nossa fanpage disponível facebook.com/assunto do dia, e o 3424-1977 também é outro canal de comunicação que você pode ligar e tirar a sua dúvida sobre o tema. Temos aqui muitas participações, muitas perguntas, elas se repetem, já que a gente explicou aqui no nosso programa. A gente agradece a sua participação, mas a gente vai começar a responder as perguntas inéditas, né, que não foram ainda feitas aqui para a nossa convidada. A pessoa que mandou a participação agora pediu para não ser identificada, mas quer saber se as crises de labirintite, elas também podem ter alguma relação com a prática de exercícios físicos? Se você fizer alguns exercícios que você tem a movimentação de cabeça, aí realmente pode provocar a tontura, né? Tem que se ter cuidado essas atividades, movimentação de cabeça, por exemplo, você fazer atividades físicas, se você precise, por exemplo, dar saltos, né? Isso realmente pode provocar a tontura se você já tiver alguma alteração no sistema vestibular. Andréia agora está participando, ela que é de Paulista. Ela disse que há 3 dias o marido está com muita tontura. Essa tontura ela vem acompanhada com náuseas. Será que é labirintite? Pode ser, né? Agora o ideal é fazer a investigação para saber o que está provocando essa labirintite, né? Então, assim, entrar já com a parte medicamentosa para diminuir essa crise, para poder começar realmente a investigação do que é que pode estar provocando. Descrever, né, esses sintomas é algo muito importante para se chegar a esse diagnóstico preciso da labirintite. Isso, eu sempre digo que assim, na hora que você chegar no médico, né, para fazer o diagnóstico, seja labirintite, qualquer que seja a doença, você tem que falar tudo o que você sente, porque às vezes até uma coisa que você acha que não está muito ligada à doença pode ser importante para um diagnóstico diferencial, por exemplo. O adulto ele consegue descrever, né, com precisão o que ele está sentindo. Na criança é um desafio. Muitas vezes essa criança não consegue externar o que ela está sentindo, né? Às vezes incomoda bastante, ela tem crises de choro. Então, o pai e a mãe devem ficar atentos nesse momento. Isso, atento a esses sintomas, porque assim, a criança chorando por qualquer coisa que não, sem motivo, né, na verdade, tudo tem que ser investigado, né? Então, assim, mas aí você vai ter sempre esses sintomas associados, como eu já falei, né, de não conseguir fazer algumas atividades mesmo de brincadeira. Por exemplo, se for uma criança que for jogar futebol, na hora que ele for virar a cabeça para poder pegar a bola, ele pode sentir a tontura, pode desequilibrar, pode cair. O bebê também pode apresentar algum quadro de labirintite?
O bebê ainda não vai estar, provavelmente não, porque não vai estar com o sistema nervoso completamente pronto para a parte interna do ouvido, apesar dele já nascer com a audição ok. Vou pedir mais uma vez licença aqui à nossa convidada. Agora a gente vai abrir mais uma vez o espaço do programa para você responder a nossa enquete. Isso mesmo. A pergunta de hoje é a seguinte: você já teve labirintite ou conhece alguém que tem a doença? Sim ou não? Liga para a gente, participa, fazemos questão de saber a sua opinião. Você é muito importante aqui no nosso espaço. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Está disponível para você responder a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida sobre o tema. Agora a gente vai a uma rápida pausa e só lembrando que no próximo bloco aqui do nosso programa tem receita. A gastrônoma Luciana Luna preparou uma receita muito especial para você que está em casa. Não é isso, Luciana? Olá! Oi, Valdson. Hoje eu vou ensinar para vocês um macarrão super diferente. É já já, fiquem ligados. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar conchinhas gratinadas com frango e bacon. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui no Receita do Dia vocês sempre aprendem receitas bem práticas com ingredientes que tem na sua casa. E hoje não vai ser diferente. Eu vou ensinar para vocês um macarrão super saboroso. Conchinhas gratinadas com frango e bacon é a nossa receita de hoje. Então, pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de meio pacote de macarrão tipo conchinha, uma colher de sopa de margarina, meia cebola picada, 2 dentes de alho picados, 400 gramas de molho de tomate, 200 gramas de requeijão, 2 xícaras de caldo de galinha, 2 xícaras de frango cozido e temperado, 3/4 de xícara de bacon, 2 xícaras de queijo mussarela ralado, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje colocando numa panela aquecida a margarina, o alho e a cebola para aquecer. A gente já dourou o alho e a cebola, já estão bem molinhos. Agora eu vou colocar aqui no refratário que vai ao forno. Nessa mesma panela eu vou aproveitar e vou dourar também o bacon. O bacon já está bem fritinho, eu também vou colocar ele aqui no recipiente. E para aproveitar o gostinho do bacon, eu vou colocar as 2 xícaras de caldo de galinha para ferver. Enquanto ferve, aqui nessa misturinha eu vou colocar o molho de tomate, o requeijão, vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta. Não coloquem muito sal, pois o caldo de galinha já tem sal. O caldo de galinha já está fervendo, então agora a gente vai acrescentar ele também aqui.
Após misturar, eu vou acrescentar o macarrão, que está aqui as conchinhas, e o frango, que já está desfiadinho e temperado. Agora vamos misturar, de modo que todo o macarrão fique embaixo do molho, pois ele vai cozinhar nesse molho. Depois de misturar tudo, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos. Após 10 minutinhos no forno, nós vamos agora colocar o queijo catupiry e o mussarela e voltar para o forno por alguns minutinhos só para gratinar. Esta foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica aqui no nosso programa. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Lá na nossa fanpage você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 3 vagas para analista de marketing. Para você preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, são 3 oportunidades, experiência de 6 meses, R$ 1.300 é o salário, são 3 vagas para analista de marketing. Vamos conferir juntos mais oportunidades. Agora tem 2 vagas para auxiliar de cozinha, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.018 é o salário, são 2 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 9 vagas para auxiliar de biblioteca, são 9 vagas. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.015. Só lembrando que essas 9 vagas, elas são exclusivas para pessoas com deficiência. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre labirintite. Vamos ver agora as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você ligou para a gente, deixou sua pergunta, vamos responder a partir de agora. Olha só, a dúvida agora é da Andréia Valéria, de Igaraçu. Ela tem a seguinte dúvida. Olha só, tenho labirintite e o sintoma que é mais forte em mim é a tontura. O que é que eu posso fazer para melhorar essa tontura? Na verdade, Andréa, você tem que realmente fazer uma investigação completa, né? Se você não fez o exame otoneurológico, você tem que fazer o exame para poder a gente diagnosticar qual é o seu lado, né? Se é o lado direito, se é o lado esquerdo, ou se é os dois, né? Que está alterado, ou está respondendo menos do que deveria, ou está a mais, para a partir daí a gente começar o tratamento para essa labirintite. Ok, vamos responder a próxima dúvida. Temos aqui mais outra pergunta. Marisa Bezerra, de Piedade. Ela disse que tem problema na tireoide, né? Tem um tireoide, mas acompanhando o programa percebi que tem também a maioria dos sintomas da labirintite. Os sintomas, eles podem se confundir?
Marisa, como a gente falou, né, existem várias causas da tontura, né? Então, a tireoide, a alteração da tireoide, né, seja um hipo ou um hipertireoidismo, eles podem provocar alteração no metabolismo, que aí vai provocar a labirintite, né? Você pode estar tendo esses episódios decorrentes da tireoide. O ideal realmente é você voltar para o seu médico para poder fazer os exames e aí ver se essas taxas estão ok ou se tem alguma alteração hormonal que pode estar provocando essa tontura. Outra pergunta do Severino de Barros, ele que é de Olinda, tem 73 anos. A dúvida dele é a seguinte: ele disse que tem labirintite, uma vez ele teve uma crise quando estava dirigindo. Ele disse que sentiu o carro rodar e ele disse que desmaiou, vomitou bastante e foi socorrido para a urgência. É o depoimento, né, do nosso telespectador. Nesse caso, é uma situação grave. Ele estava dirigindo, sentiu essa tontura, acredito que deu tempo, né, de ele parar. E depois ele teve, né, vomitou e disse que teve esse desmaio. Isso, como eu falei, o movimento, o andar do carro, ele pode provocar. Não é muito comum você sendo motorista, né? O mais comum é você sendo passageiro, realmente provoca mais a tontura. E aí pode chegar a ser confundido com outros sintomas, né? Como eu disse, pode chegar, esses sintomas que ele teve também poderia ser confundido como um AVC, né? E aí realmente tem que fazer uma investigação para ver se é alguma alteração que existe ou se foi só aquele momento recorrente, né? Esse depoimento ele reforça muito a importância de procurar um especialista, de fazer esse diagnóstico, seguir o tratamento para chegar até essa cura, porque nesse caso em específico poderia causar uma tragédia, né? Ele desmaiou ali, perdeu os sentidos e poderia ter colidido contra outro veículo. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas a gente reforça, é muito importante a gente falar sobre a labirintite, falar do diagnóstico e também do tratamento. Isso, né? Porque pode ser desde uma tontura simples, né? Ou como eu disse, está associada nas mulheres no período menstrual, né? Como pode ser pessoas que realmente ficam incapacitadas, então ficam em cima de uma cama, não conseguem se levantar, passam uma semana, né? Como a gente já ouviu relatos aqui, na cama sem conseguir se levantar, pessoas que não conseguem andar sozinhos, têm que andar sempre apoiado, né, com alguém para poder não cair na rua, né? Então pode chegar a realmente incapacitar o paciente. Outra participação, Aristarco de Abreu Lima, ele diz o seguinte: tive uma crise de vômito recentemente e após esse fato ele disse que ficou com uma pressão arterial alterada. Após esse quadro ficou 14/11, 13/10. Isso pode ser algum problema da labirintite ou algum distúrbio no labirinto? Tem essa diferença também da labirintite, distúrbio no labirinto, é tudo a mesma coisa? Não, tudo é a mesma coisa, né? O labirinto é só um, mas provavelmente o que você pode ter provocado esse vômito provavelmente foi a pressão alta, né? A gente tem que procurar estabilizar essa pressão, né? A pressão alta pode provocar a labirintite, né? Não ao contrário. Outra participação, Maria de Carpina, ela quer saber o seguinte: podemos usar gotas de água oxigenada no ouvido? Ela disse que usou no nariz uma gota. Pode utilizar? Não, o ideal é você não colocar nada no ouvido, a não ser a medicação, né, prescrita pelos médicos, né? Porque essa pode secar o conduto auditivo e pode provocar uma inflamação. É muito arriscado, né? Qualquer coisa que você... caseiras, às vezes as pessoas colocam também um pano quente próximo ao ouvido para tentar amenizar aquele desconforto. Isso, e assim, se tem algum desconforto, alguma coisa errada tem, né? Então, assim, precisa ser feito um exame mais detalhado, então precisa ir no médico para poder dar uma olhadinha nesse ouvido e ver como é que realmente está lá por dentro, se está inflamado, e aí, no caso, ele passar a medicação. Temos aqui a participação do Williams José, ele disse que está acompanhando o nosso programa, é o nosso cinegrafista que está aproveitando esse período de férias, né? Um período de descanso. O Williams diz que o programa está excelente, a convidada também passando todas as informações, um assunto maravilhoso. Ele dá parabéns aqui à convidada e também a toda a equipe. A gente agradece, né, o elogio. Obrigado, William. E diz para o William aproveitar as férias, né? Aproveitar as férias, se desliga do pessoal. Estamos com saudades também, mas pode aproveitar esse período de descanso. Depois você volta com as baterias recarregadas para mais 11 meses, né? Mais 11 meses. Trabalhar 11 meses e depois voltar ao outro descanso. E a gente repassa aqui o elogio, né? Muita gente está elogiando aqui, perguntando sobre onde encontra a profissional que está hoje no programa, a fonoaudióloga. No IMIP, você atende no IMIP? Eu atendo, mas eu não faço reabilitação. Não é demanda espontânea também, não? Não é demanda lá no IMIP, eu não faço reabilitação vestibular, é só os exames. A gente está com um projeto, né? Vai começar na Clínica Escola de Fonoaudiologia.
da Universidade Federal de Pernambuco. Acredito que no finalzinho desse ano, agora em outubro ou no comecinho do próximo ano, a gente vai estar com um projeto conseguindo mais vagas, né? E atendo na Ilha do Leite. Qual a diferença, né, do profissional da fonoaudiologia nesse tratamento do otorrino? O otorrino é mais a parte medicamentosa. É a parte medicamentosa. Então, assim, nós como fonoaudiólogos, nós não podemos passar a medicação, né? A medicação é o otorrino, né? E aí ele vai, porque é o seguinte, o paciente chega pra gente para fazer o exame, volta para o otorrino, porque o otorrino vai ter que ligar com uma série de outros fatores. Então, como eu falei, tem algumas alterações metabólicas, não tem, vai juntar com o exame, né, otoneurológico, e a partir daí definir o melhor tratamento. Medicamentoso com a reabilitação ou só a reabilitação. Normalmente o paciente chega para a gente já medicado, a gente começa a reabilitação, a partir de que o paciente vai tendo as melhoras, a gente manda de volta para o otorrino e ele vai desmamando a medicação, até chegar a não usar mais a medicação. A partir de quantas sessões? Para a gente animar quem está em casa, que tem, né, esse problema, sofre com problema de labirintite, a partir de quantas sessões esse paciente ele pode perceber uma melhora naquele quadro? Normalmente o paciente no primeiro mês já refere uma pequena melhora, né? Como eu disse, a primeira semana, a segunda semana, realmente esse sintoma vai piorar um pouco, né? Porque eu vou estar estimulando que no paciente está alterado, mas no final do primeiro mês ele já refere a melhora. E em 70% dos casos a gente já tem alta no terceiro mês. Então, você que está em casa, procure se informar, procure os locais que oferecem esse tipo de reabilitação vestibular, porque vale muito a pena. Vai devolver a qualidade de vida, né? Com certeza. Principalmente para quem é mais jovem, que está nessa idade produtiva, a idade ativa, né? Porque algumas empresas, elas reconhecem, pode afastar esse funcionário, pode meio que... Ele procura o médico dá um atestado, ele fica afastado por um tempo. Como é que a gente compreende? É porque às vezes o paciente ele vai ter que ir para a emergência, então... Tem algumas crises, como eu disse, ele fica em cima da cama, ele não consegue movimentar, então ele tem que realmente ficar de repouso, né, até melhorar esse sintoma. Mas se não for tratado, vai ser recorrente, né? Então realmente precisa do tratamento. Tem uma dúvida de Andréa Bezerra de Paulista, né? A avó dela tem 87 anos, quando toma suco de maracujá ou tamarindo também, café, sente essa tontura. Isso é normal? Pode ser labirintite? O que é que a gente poderia responder para a Andréa Bezerra de Paulista? André, na verdade, o que pode estar acontecendo é que quando ela come determinados alimentos, né, ela provoca um aumento do metabolismo, né, um aumento dos cristais, da movimentação do sistema vestibular, e aí termina provocando a tontura. É a mesma coisa de um paciente, por exemplo, se ele tem intolerância à lactose. É um paciente que ele não vai poder tomar nada com leite. Então, se ela já tem, realmente o ideal é ela não usar esses alimentos. E aí, se for o caso, se ela gostar muito de café, precisar do café, então tentar um descafeinado, para poder ver se melhora. E aí realmente vai depender. E aí tem pacientes que conseguem tomar um copo pequeno durante o dia, tem paciente que não, que nem um gole já é suficiente. Aí realmente ele tem que ver o que é que para ela vai provocar uma melhora, né? Não vai provocar tanta tontura. Uma participação sem identificação, a pessoa quer saber o seguinte, né? Enquanto não chega no SUS, ela quer saber se o tratamento para a labirintite é muito caro? Não, porque é a reabilitação, né? É o preço de consulta, né? Mas, como eu disse, tem a clínica Escola de Fonoaudiologia, que lá realmente é de graça, não paga, não. Só em devolver a qualidade de vida, o investimento é muito válido, né? Com certeza, Estela? Com certeza. Essa qualidade de vida comprometida pode ocasionar muitos desconfortos, né? Tem que procurar informações sobre o assunto, tem que saber onde é que tem esse tratamento de reabilitação para que você tenha qualidade de vida, principalmente se você está numa fase produtiva, né? Muito importante. Isso. E aí, como eu disse, sempre a gente procurar especialista, né? Não procurar, por exemplo, você ir tudo na internet, que a gente pode, como você disse, na internet a gente vai ter uma série de exercícios, mas não tem falando normalmente a forma correta e nem sempre um exercício bom para um paciente vai ser bom para o outro. Ok, vou pedir licença agora à nossa convidada, vamos conferir o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa já teve labirintite ou conhece alguém que tem a doença? Olha só, das pessoas que participaram, 89% disseram que sim, que já tiveram ou conhecem alguém que tem a doença. 11% falaram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado por sua interação, e as pessoas que tiveram ou conhecem alguém que tem, muito importante você seguir à risca aqui todas as orientações que foram repassadas no decorrer do nosso programa.
muito bem repassadas pela Estela Brandão. Muito obrigado, Estela, por sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso espaço. A Estela é fonoaudióloga do IMIP, é também professora de fonoaudiologia na Universidade Federal de Pernambuco e é especialista em reabilitação vestibular. Estela, muito obrigado. O último recado agora, considerações finais, pode ficar à vontade. Estamos recebendo também muitas ligações. Onde encontrar a Estela para fazer esse atendimento de reabilitação, pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, né, para falar de um assunto que eu gosto tanto e que não é tão divulgado ainda, né? Então, assim, o que eu tenho que dizer tem que realmente seguir as recomendações médicas, né? Fazer o tratamento direitinho. A primeira coisa, como eu disse, se sentiu tontura, não fecha o olho, né? Foca num ponto para essa tontura passar mais rápido. Eu vou deixar os 2 telefones, né? Tem um do consultório, que é o 3222-3030, que é na Ilha do Leite. E também vou deixar o número do WhatsApp, né? Para qualquer informação que vocês quiserem, que é o 99519-0231. Só o WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigado, Estela. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!